Olá, bem-vindos ao podcast Valor Humano da TV Medicina e Saúde, distribuído pelo nosso canal do YouTube e também pelas plataformas de áudio Deezer, Spotify e YouTube Music. Nesse episódio eu converso com Paulo Zatti, que é economista, contador e atua como analista comportamental na área empresarial. Tudo bem, Paulo? Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado pelo convite. Obrigado, Soraya. Que bom que você está aqui hoje, viu? Ô Paulo, para a gente começar essa nossa conversa, conta um pouquinho como é que começou essa tua trajetória e como surgiu o seu interesse por gestão empresarial e comportamento humano nas organizações. Então, desde muito cedo já eu tinha claro o que eu queria na minha vida, né? Que é a área de finanças, né? Então, eu queria contabilidade, mas contabilidade não deu para fazer no início. Eu fiz economia e depois eu fiz contabilidade. Certo. E aí, trabalhando, né, me surgiu a oportunidade de ser consultor empresarial, né? As pessoas me convidaram, Paulo, você tem perfil para ser consultor empresarial. Aí eu acreditei nisso, né? Eu já tinha formação, estava trabalhando com empresa já. E aí eu comecei, então, a atuar como consultor empresarial. E aí vem uma questão assim, não tinha resultado na minha consultoria. Então, assim, eu trabalhava as ferramentas, já tinha a formação técnica que eu tenho hoje, e o resultado não vinha. Então, surgiu aí a oportunidade de começar a entender de pessoas, né? Entender como que as pessoas funcionam. Por que o empresário, se ele tem uma formação, e mesmo muitos não têm formação, mas ele tem uma empresa, por qual motivo ele não aplica os processos de gestão que dá resultado para ele? Eu precisava entender isso. Aí eu comecei a estudar comportamento humano. Quer dizer, primeiro comecei a me estudar, né? Então, eu comecei a entender como que as pessoas funcionam, como que eu funciono, por que que eu estava aonde eu estava. Aí, a primeira formação que eu fiz foi de analista comportamental. E de lá não parei mais. Já faz 15 anos que eu estudo comportamento humano. Além da gestão empresarial, economia, contabilidade, eu comecei a estudar comportamento humano. Aí fiz várias formações, né? Coach, analista comportamental e outros cursos também de formação, de entender como que o ser humano funciona. Aí as coisas começaram a inverter o processo. Aí o resultado nas empresas começou a ser diferente. O impacto que isso gerou, primeiro em mim, aí depois no resultado que o empresário tinha. Eu costumo falar o seguinte, que eu fazia consultoria para empresas. Hoje eu faço consultoria para pessoas. E o grande diferencial é esse. Conhecer de pessoas, entender por que as pessoas elas fazem o que fazem. Né? Por que elas não fazem gestão empresarial? Antes eu achava, não, porque não querem, porque não dão importância. Hoje eu entendo por qual motivo elas não fazem isso. E aí eu atuo com minhas ferramentas que eu tenho, as técnicas que eu tenho, para poder atuar justamente na causa do problema. Porque muitas vezes não é técnico, não é de economia, não é de finanças, não é de gestão, mas é de crenças que ela vem ao longo do tempo. O que são crenças? Né? Crença é o que a pessoa acredita naquilo. É aquilo que molda, né? Que vai definir a existência dela dentro daquilo que ela acredita como ser humano e como empresário também, né? Exatamente. Pegando um gancho nisso que você falou aí ao longo da sua experiência, o que você considera essencial para que uma empresa seja bem gerida, não só do ponto de vista técnico, você acabou de falar isso, né? Mas também humano. O que é essencial? Conhecer de pessoas. Tem que conhecer, não existe outro meio termo. Não A era existe. da parte tecnicista já foi. Já. Nós estamos aí já entramos, né, na inteligência artificial e tudo mais, mas se eu não conheço de pessoas, eu não consigo ser um empresário de sucesso. Eu não consigo fazer uma gestão empresarial onde eu consigo ter prosperidade, ter sucesso financeiro, porque a prosperidade é diferente do financeiro, né? De manter a minha empresa, fazer com que a minha empresa cresça. Então, conhecer, sim, toda a parte de economia, a parte de mercado, mas eu preciso conhecer pessoas. Porque todas as partes interessadas na empresa são pessoas. Quem são as partes interessadas? Clientes, fornecedores, funcionários, sócios. Então,
são pessoas. Então, eu preciso entender como essas pessoas funcionam. Hoje se discute muito a questão do consumidor, né? O jovem, principalmente, aí a geração Y, né? Z, e um pouquinho mais nova ainda. Qual o comportamento deles? Então, eu preciso entender como que eles se comportam para mim poder fazer a gestão adequada da minha empresa. E aí eu acho que cabe uma análise que talvez a gente, e eu não sou especialista, é uma leitura de quem observa algumas coisas. Eu acho que cabe aí também você fazer uma leitura de que não se trata de dizer se é certo ou não esse comportamento, mas entender para poder coexistir. Isso. Não existe o certo e o errado. Porque eu acho que tem uma resistência também da geração anterior, que é a nossa, né, Paulo? Para quem está na gestão, né, para o empresariado. Como é que fica essa questão? Porque eu encontro muito isso, eu costumo chamar o conflito de gerações, né? Pais e filhos, né? E também quando não há pais e filhos, em termos de mercado, acontece a mesma coisa. Porque o empresário de 50, 60 anos, o que acontece? Ele abriu a empresa dele há 30 anos, 40 anos, 20 anos atrás, e deu certo até aqui. E agora começou a não dar mais certo. E ele não entende por qual motivo isso não deu certo. Por quê? O mercado é dinâmico, as pessoas são dinâmicas. Vamos pegar eu, você mesmo. 5 anos atrás, você era a mesma pessoa? Não. Nem se compara. Eu também não. Só que se eu faço a gestão do mesmo jeito, como que eu quero continuar evoluindo? Não tem como. Então, se as pessoas mudam, eu, enquanto empresário, também preciso mudar. A maneira como eu vejo as coisas, a maneira como eu faço a gestão, a maneira como eu trabalho dentro da minha empresa. Então, eu preciso evoluir na mesma proporção que as pessoas evoluem. No comportamento que as pessoas evoluem. No mercado, eu preciso evoluir na minha empresa, na minha gestão. E isso que eu vejo é a maior resistência. Porque eles falam assim, não, mas o meu pai fazia, dava certo. Sim, dava certo. Eu falo assim, concordo com você. Mas em que momento dava certo? Nós estamos num outro momento agora, né? Então, a inteligência artificial, ela veio para ajudar. Mas eu preciso saber como que eu vou utilizar a inteligência artificial para não ficar dependente dela, né? E aí eu estou preparado para absorver isso, porque é tecnologia pura, né? E eu estou acostumado com isso. Hoje eu encontro empresas que faturam bem e que não têm um sistema de gestão adequado, né? Fazem muito controles na planilha, ainda na informalidade, nos controles. Isso o mercado não permite mais. Mas, então, a pergunta é, por qual motivo faz isso? Mais uma vez, volta para dentro da pessoa, o comportamento da pessoa. Porque ela fazia assim e ela não entendeu que ela precisava mudar. Por quê? Dava certo. Meu pai fazia, eu fiz por muito tempo. É a mesma coisa do fiado também, né? Mesma coisa, né? E o que diferencia um gestor comum de um líder que realmente transforma o ambiente de trabalho? Então, o gestor comum, ele olha muito a parte técnica apenas, o cumprimento de metas. É importante? Sim, é importante. Mas muito mais a administração pura. O líder, ele olha para as pessoas. Então, assim, quando eu olho para as pessoas, eu entendo por que as pessoas agem daquela forma, entender muitas vezes o funcionário, ele vem para a empresa e ele tem problemas em casa. Então, eu escutei muito, não, da porta para dentro da empresa é uma coisa, da porta para fora é outra. Funciona. A gente não deixa os problemas do lado de fora, né? Eu costumo falar, nós não somos a televisão, o celular, que a gente vai lá, aperta um botão e desliga e liga como a gente quiser. Não, não é assim que funciona. É lógico que eu preciso ter, aí vem a questão que se fala-se muito hoje, né? Na inteligência emocional, né? Então, eu vou controlar minhas emoções para não trazer problema para a empresa. Até um ponto, sim. Mas o líder, ele entende esse processo, ele busca saber, ele busca, na medida do possível, ajudar até onde ele pode o funcionário dele, o colaborador dele, o parceiro dele. Porque ele sabe que, se ele não está bem, ele não vai produzir. Então, porque somos pessoas. Então, ele precisa estar bem em todos os sentidos. Em casa, se ele tem um filho doente, a esposa ou o marido doente, não está bem, ele não vai produzir como deveria produzir na empresa.
E aí eu só vou olhar o lado técnico, que é o que o gestor comum olha. Aí o que acontece? Por isso que tem a rotatividade alta nas empresas. Mais do que nunca nos dias atuais, né? Mais do que nunca. Então as pessoas falam assim, eu escuto muito isso. Ah, mas o funcionário não é mais igual era antes, ele não é mais responsável, ele não é comprometido, ele Mas não veste a você camisa. percebe que tem um pouco dessa cultura nessa nova geração também? Essa questão eu tenho ouvido muito isso no meio empresarial, a falta do comprometimento. Começa a trabalhar, isso em vários segmentos. Não tem... Não gostou, ele não tem, parece que aquele compromisso de, não, eu vou persistir. Né? Não, eu vou fazer outra coisa, então, que me agrade mais. Eles não estão preocupados como nós estávamos, ou a nossa geração, ou até a anterior, de construir alguma coisa. Tem muito disso, sim. O que passa pela cabeça dessa geração, esse comportamento? Você que estudou sobre isso, Paulo. Então, tem esse lado, né? Mas aí tem uma outra questão que eu preciso olhar. Né? E você trouxe algo assim, bem interessante. A nossa geração, né? A gente fazia muito pelo trabalho. Nós somos a geração do ter. Né? Então, a gente trabalhava para construir, ter uma casa, ter um carro. A geração de hoje, o mais jovem, ele não está muito preocupado em ter um carro, em ter uma casa. Ele está muito mais preocupado no ser, né? Como que ele vai viver o momento. Eu até questiono muitas vezes, daqui 20 anos, daqui 30 anos, como que vai ser. Eles não pensam sobre isso. Nós já pensamos, né, a longo prazo. Eles não têm esse pensamento de longo prazo. Então, nós temos esse fator que é muito importante. Mas o outro fator também que nós temos que olhar é como que os gestores administram isso. Porque, você não veste a camisa da empresa. A pergunta que eu faço. E eu visto? Né? Qual que é o meu comprometimento com a empresa? Então, hoje, até a gente tem um grupo de estudo justamente nessa linha de analista comportamental, de análise transacional. Como que é o funcionário hoje? Ele não aceita mais o que nós aceitávamos, por exemplo. Então, aquele empresário que ele não valoriza o funcionário, ele não vai ter mais funcionários. Ele vai ficar cada vez menos pessoas. Então, nós precisamos começar a olhar. Eu quero fazer uma gestão empresarial de sucesso. Quem que é a pessoa mais importante? A pessoa fala, mas o cliente é mais importante. Não, não é o cliente o mais importante. É o funcionário mais importante. Eu preciso do cliente? Preciso. Mas se o meu funcionário não atende bem o cliente, eu não tenho funcionário para atender bem o cliente, o que vai acontecer com o meu cliente? Ele vai embora. Ele vai embora, exatamente. Então, eu preciso qualificar meu funcionário, valorizar meu funcionário, porque tem empresas hoje que todas elas têm algum problema de gestão de pessoas, mas tem algumas empresas que não têm um problema como outras têm. Tem filas de pessoas querendo trabalhar em determinadas empresas. E por qual motivo? Porque naquela empresa tem gestão, a pessoa se sente valorizada, e nas outras não. Então, não dá para generalizar, são todas as empresas assim? Não. Tem muitas empresas que olham para isso. Então, qualificação, valorização do funcionário. Mas outras não olham, outros não, funcionário é para trabalhar. Só que quando eu penso assim, eu tenho um problema com pessoas. E se eu tenho um problema com pessoas, eu tenho um problema do quê? De fluxo de caixa. Que é uma coisa, elas estão interligadas, não tem nada isolado. Então, eu começo a não ter pessoas, não tenho produtividade, meu cliente é mal atendido, e aí reflete aonde? No caixa. Então, quando eu sou chamado, eu vou numa empresa, por questões financeiras, 90% do problema não é financeiro. Ele é financeiro em função da liquidez da empresa. Certo. A causa não é financeira. O foco começou lá onde você já sabe, né? Exatamente. Ou é produtividade, mas produtividade tem a ver com quem? Com pessoas também. Pessoas também, né? A gente sempre vai cair nesse ponto. Paulo? Olha que interessante. A gestão baseada apenas em resultados, você estava comentando sobre isso no comecinho da nossa conversa, né? Ainda existe, é real, né? Como é que a gente pode equilibrar performance e valorização do ser humano dentro da empresa? Então, eu preciso focar resultado, porque a empresa depende de resultado,
Mas, ao mesmo tempo, eu preciso olhar para as pessoas. Um grande erro hoje também é o que é? Eu tratar todos iguais, né? As pessoas são diferentes. Uhum. Eu falo assim, todos iguais em respeito, educação, em gênero, isso não se discute mais, ao menos para mim não existe mais discussão, né? Existe igualdade, mas em produtividade não. Então, eu posso valorizar as pessoas, né? Bonificar as pessoas pela produtividade dela, com base no resultado dela. Aí a meritocracia funcionaria bem, se aplicaria bem. Com certeza. Então, a meritocracia, né? Ela funciona muito bem ainda. Porque aí se discute muito, né? Não vamos entrar em esfera política, né? Mas em termos de comunismo, essas coisas. Por que não funciona? Porque todos iguais, né? Mas se eu produzo mais, como que eu vou receber a mesma coisa? Então, não. Se eu produzo mais, eu tenho direito de receber mais. E você, enquanto gestora, você tem o dever de remunerar diferente quem tem mais produtividade na empresa. Nesse aspecto, o que acontece? Eu valorizo as pessoas e eu tenho resultado. Só que também eu não posso só cobrar, né? Aí vem a questão que eu falei antes. Como que está o meu processo de qualificação da minha equipe? Então, eu preciso qualificar a minha equipe para poder cobrar o resultado dela. Porque só cobrar resultado também não funciona. Então, eu preciso qualificar de acordo com a minha estratégia. Qual que é a estratégia da empresa? Porque você trabalha num setor, eu trabalho em outro. A qualificação não pode ser a mesma também. Ao menos boa parte dela não. Alguma coisa sim. Mas a maioria das qualificações tem que ser de acordo com a tua função e a minha estratégia da empresa. Aí funciona o resultado, funciona a valorização das pessoas. Então, você trabalha num conjunto, né? Que é a gestão de tudo isso. Bom, aí a gente pode pensar nos conflitos internos, né? Como é que a gente pode resolver isso de forma saudável e produtiva? Porque sempre vai haver. Sempre. E aí, o gestor tem que estar muito bem desenvolvido para lidar com isso, né? Exatamente. Porque se o gestor ele não se desenvolver, ele não vai ter condições de lidar com os conflitos. E eu costumo falar assim, quanto mais conflitos tiver dentro da empresa, melhor. Né? Isso em tudo, em casa, nas pessoas, né? Conflitos. O que é conflito? Conflito é você ter opiniões diferentes, discordar, às vezes, inclusive, do teu superior, né? De uma forma fundamentada, onde você tem uma visão e outra pessoa tem outra visão. As coisas não estão funcionando. Eu vou chamar a pessoa, né? Mesmo sendo meu superior, e vou apontar alternativa. E isso já é motivo de gerar conflito. Então, eu preciso ter essa capacidade de gerenciar isso, de olhar para as pessoas não como uma reclamação apenas, né? Porque muitas vezes eu assisto muito, acompanho muito, eu estudo muito sozinho também, né? Então, assisto vídeo, acabo acompanhando muita coisa. E muitas vezes o superior não valoriza a pessoa que vem dar uma sugestão. Aí o que acontece? Aí começa reclamações, começa, hoje a gente chama de fofocas, né, dentro da empresa. Mas por qual motivo? É um campo minado, né? Porque eu não escuto. Então, aí vindo outro fator é a comunicação, né? Então, o gestor ele tem que exercer a comunicação com todas as pessoas. Como que eu me comunico com a pessoa? Eu tenho uma comunicação de autoridade? Eu posso ter autoridade, mas de uma forma onde eu não seja um autoritário. Onde todos contribuem. Exatamente. Eu exerço autoridade, sem ser autoritário. Então, com isso, eu abro espaço para as pessoas virem conversar. Eu abro espaço, se eu não concordar com você, de poder opinar sobre isso e sem ser repreendido. Né? De dar um feedback para ti sem ter uma reclamação do outro lado. Ou você ir e reclamar com o teu superior, ou com o meu superior também. Então, isso, para chegar nesse ponto, eu preciso ter uma cultura dentro da empresa de desenvolvimento, de crescimento, aonde o feedback ele é desenvolvido, ele é praticado com frequência, com regularidade.
Então, eu preciso criar essa cultura na empresa. Isso vem da onde? Ele vem dos líderes. Tanto é que, se me chamar para fazer uma consultoria para funcionário, eu não faço. Por que eu não faço? Porque não adianta fazer consultoria para funcionário. Qual que é a autonomia que ele tem? Na maioria das vezes, ele não tem autonomia, porque ele está aqui na operação. Aí ele quer mudar. Mas daí chega na gestão, a gestão não quer, porque ela não entendeu o processo. Então, eu não vou ter resultado. Mas existe muito essa cultura do desenvolvimento que se emprega numa empresa, e isso de forma teórica, e na prática isso não acontece? Ainda acontece. Tem bastante ainda. Porque o que acontece? Eu quero desenvolver minha equipe, mas eu não quero eu me desenvolver. Então, eu pago treinamento para a equipe, né? Mas eu não vou me desenvolver. Então, isso é teoria, porque o funcionário não consegue colocar em prática. Tem outras empresas que não. Tem outras empresas onde eu conheço, inclusive eu tenho um cliente, né, que eu comecei a trabalhar com ele. Ele entendeu todo o processo e ele vai junto com os funcionários, o treinamento que é para ele está levando os funcionários junto, né, mais de os encarregados. Então, ele está desenvolvendo toda a equipe e o resultado está sendo extraordinário. Muda, né? O ambiente organizacional, ele é transformado, né? Totalmente. Quando vem, de dentro para fora, né? Exato. Sempre de dentro para fora. Paulo, o que mudou na forma de liderar e gerenciar as pessoas nos últimos anos? Isso tudo que você falou, assim, as empresas estão preocupadas em trazer isso para dentro da sua empresa, de desenvolver, de entender o seu colaborador como figura humana, como pessoa humana mesmo? Menos do que eu gostaria. Né? Como assim, Paulo? Tem muitas empresas que estão trazendo essa metodologia, essa cultura do desenvolvimento, mas tem outras empresas que não ainda. Então, dá para fazer um mapeamento, por exemplo. As empresas onde o gestor ele tem uma idade um pouco mais avançada, o percentual de desenvolvimento é menor. Né? Porque ele entende que funcionário é para trabalhar, não precisa pagar curso, não precisa se desenvolver. Aí você pega um gestor já aí um pouco mais novo. Aí o percentual das empresas em desenvolvimento já é bem maior. Aí você pega empresas hoje acima de 100 funcionários. Também já é um percentual de empresas que buscam trazer o funcionário junto, também já é um percentual bem maior. A empresa eu falo assim, núcleo familiar. Porque hoje, grande maioria das empresas, aqui em Cascavel tem poucas empresas que não são familiares. Né? Mas a grande maioria é núcleo mesmo, onde tem o marido, tem a esposa, tem filhos trabalhando. Então, essa é um pouco mais difícil, ele criar uma cultura de desenvolvimento dentro da empresa. Existem, mas com menos frequência da empresa um pouco maior. Porque a empresa maior, ela já passou por muitos conflitos. Ela já quebrou muita cara, ela teve muitos problemas com pessoas. Então, ela já entendeu que ela precisa ter a equipe junto com ela. Certo. Ela entendeu que se a equipe está desenvolvida, a empresa dela vai crescer e com menos trabalho, digamos assim. O gestor, o empresário, ele pode sair da empresa, a empresa anda sozinha. Já o pequeno se escuta muito ainda. Não, mas se eu sair da empresa, a empresa não funciona. Totalmente dependente, né, daquele Totalmente núcleo. dependente, exatamente. Então, essa empresa, ela não tem a cultura ainda do desenvolvimento das pessoas, de criar processos, criar métodos para desenvolver as pessoas, elas andarem sozinhas. E quais conselhos você daria para quem está assumindo uma posição de liderança agora? Primeiro ponto, ele se conhecer como pessoa, né? Eu sou líder. Como é que eu vou gerenciar? Como é que eu vou entender? Entender as pessoas, né? Porque entender mercado é um pouco mais fácil. Entender a parte de gestão é um pouco mais fácil. Mas eu preciso entender por que as pessoas estão onde estão hoje. Mesmo dentro das empresas, né? Muitos conflitos que acontecem é porque as pessoas estão em lugares errados. Então, elas estão... não é feita uma análise de perfil das pessoas e elas estão trabalhando em lugares errados. Então, eu preciso olhar para isso. Eu estou assumindo uma função, eu tenho que olhar a minha equipe, né? Eu costumo fazer analogia com um time de futebol, né?
Onde que está o meu jogador? Ele está lá na posição certa? Porque às vezes troca um treinador no time, começa a ganhar jogos. E antes só perdia. Mas por quê? Lá é pessoas e na minha empresa é pessoas também. Então, às vezes, e é muito comum ver isso, pessoas erradas no lugares errados. E não é porque a pessoa é incompetente. Não, ela tem capacidade. Mas ela está no lugar errado. Um exemplo disso é o melhor vendedor de uma equipe, às vezes ele passa a ser supervisor. Mas a função dele é vendedor, não é supervisor. E o empresário não desenvolveu essa pessoa para ser supervisor. Então, o que acontece com isso? Ele perde o melhor vendedor e ele não tem um supervisor. Então, aí começam os problemas da empresa. Então, se eu pegar esse melhor vendedor e vai assumir a liderança da equipe, ele precisa se preparar primeiro. O que eu preciso conhecer, o que eu preciso ter para liderar a minha equipe? Porque simplesmente eu vou lá liderar. E aí? O que eu faço com isso? Eu não sei o que fazer. Então, eu preciso me preparar. Então, para assumir uma função de líder, eu preciso saber quais são os meus papéis, quais são as minhas competências, quais são as minhas habilidades. Eu lido bem com pessoas? Então, eu sei lidar com o meu cliente. Mas aqui, cobrar. Porque, às vezes, dentro da equipe, cria-se amizades. Não só conflitos, cria-se amizades também. Quando eu subo um degrau, eu preciso saber que eu tenho que cobrar. E aí eu não tenho capacidade de cobrar. Porque o meu relacionamento é diferente, é de amizade. E aí eu não consigo. Por quê? Porque eu não desenvolvi a habilidade de liderança. Eu só assumi o papel de líder, mas não as habilidades, as competências que um líder precisa exercer. Tem muita coisa que vem junto, né? Muito. Verdade, tem que ser desenvolvida. Então, assim, tanto nas pessoas, né, como nas empresas, não existe existe um contexto geral, né? Vários pilares onde tem que olhar para tudo. Então, uma empresa não tem como fazer a gestão de uma empresa, fazer uma gestão financeira. Eu preciso fazer gestão estratégica, gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de recursos, gestão de estoque, gestão de clientes, gestão de fornecedores. É uma visão integrada, ela precisa ser totalmente Exatamente. Tanto é que ampla. hoje as melhores empresas, né, não se faz mais organogramas de cima para baixo. O correto é fazer ele circular. Porque se perguntar, qual o melhor, o setor mais importante da empresa? É o contábil, é o financeiro, é pessoas. Não existe o mais importante. Todos são. Todos são importantes. Em algum momento, um exerce um poder maior do que o outro. Mas não o tempo todo, em algum momento. Então, todos eles têm a mesma importância. Porque é a mesma coisa num tripé de uma mesa. Tira um pé, ela vai cair. É uma boa analogia, né? E a empresa é a mesma coisa. Se você não dá importância para um setor, você deixa uma gestão de recursos humanos de lado, o que vai acontecer? Deixa a gestão de estoque. O que vai acontecer? De fornecedores. Mas eu só compro. Sim, mas eu costumo falar para os meus clientes, qual foi a última vez que você visitou o teu fornecedor? Eu nunca visitei, então vai visitar o teu fornecedor. Muda totalmente. O que é isso? Gestão de fornecedores. É o relacionamento. E fornecedor é estratégico, né? Gestão de clientes. Você tem um cliente excelente. Qual foi a última vez que você foi tomar um café com ele? Não precisa vender. Só vai tomar um café com ele. É gestão. De novo, gestão e relacionamento, né? Essa moeda é fantástica. Exatamente. Paulo, para a gente fechar a nossa conversa aqui, qual o valor humano você acredita que nunca pode faltar em uma empresa que deseja crescer de forma saudável e com resultado? O valor humano é respeito. Quando eu falo em respeito, é no mais amplo sentido da palavra. Porque o respeito não é assim, eu estar aqui e te respeitar no sentido assim. Isso aqui é educação. Não chega a ser respeito, é educação. Mas respeitar as diferenças, respeitar as habilidades, respeitar as competências, respeitar, muitas vezes, um momento, né? Lógico que em alguns momentos, né, às vezes, a gente fala assim, a empresa não tem tempo, né, para esperar o teu momento. Inclusive, eu mesmo falo isso até para o empresário, né? Em função da competitividade que tem. Mas, sim, mas eu preciso entender tudo isso e respeitar, inclusive, isso.
Porque para cada cliente, por exemplo, eu trabalho de uma forma. Então, o que é isso? É respeitar o tempo, o momento do empresário. Porque se eu acelerar demais um empresário, ele não dá conta. E se eu andar no mesmo processo com o outro, é muito devagar. Então, eu preciso ter essa habilidade de... Isso é respeito também, né? Então, eu vejo assim, o valor humano que eu vejo que norteia tudo, é isso. E aí, junto com isso, vem uma série de outras coisas, né? Mas o que eu vejo que traz tudo, as outras coisas junto, que não pode faltar. É lógico, né? Tem que ter um propósito e tudo mais, mas o respeito ele vem para agregar todas as outras coisas, né? Dentro da empresa, o respeito com o cliente, o respeito com o fornecedor, o respeito com as pessoas, né? Que trabalham com você, inclusive com sócios, né? Com o teu concorrente, inclusive, né? Então, porque E o respeito ele não está expresso somente na parte verbal, nas conversas, nas coisas à mesa, mas nas ações, no cotidiano, né? Naquilo que não se fala, naquilo que se faz ou não faz, né? Às vezes é porque tem lá a missão, visão, valores, né? E eu gosto de desafiar o empresário, tá? Falei, tá, esses valores aqui, como que você aplica, né, no teu dia a dia? Né? Porque é muito bonito estar lá, né? Mas como é que você aplica isso no teu dia a dia? Então, é isso que tem que olhar. E todos, até hoje eu não vi nenhum valor lá elencado nas empresas que não tenha respeito. Mas será que eu respeito mesmo? É aplicado? É, porque aí vem a questão da ética e tudo, né? Mas assim, eu tenho lá respeito, mas quando eu puder, eu não respeito o meu cliente. E aí? Para que serve aquilo? Nada. É uma boa reflexão, né? Então, são essas coisas, né, do dia a dia que, nossa, é muito, assim, desafiador ao mesmo tempo e é muito empolgante também, né? Porque você olha para aquilo e tem conversa, tem ações para fazer que não param mais. Muitas possibilidades, né? De mudanças. E o crescimento, ela vem assim, digamos, é só você se movimentar. Você começa a se movimentar, fazer pequenas ações em relação a isso que a gente está conversando aqui, e o resultado da empresa é outro, é totalmente diferente. Né? Então, não tem nada assim fora do comum. Isso que é o mais importante de tudo isso. Não tem assim, mas a minha empresa é pequena. Sim, está tudo certo, pode ser pequena. A minha empresa é grande. Eu tenho uma política comigo, eu dificilmente uso um termo americanizado com o meu empresário, com o meu cliente. Eu uso o mais simples possível, porque o simples funciona. O que eu penso? Eu tenho que dar resultado para ele. Se ele me contrata, aquele valor que ele está me pagando, ele não pode ser em custo. Ele tem que, no mínimo, num curto espaço de tempo, ganhar 10 vezes aquilo. No mínimo. Né? Então, assim, e é com simplicidade. Porque o nosso empresário ele é simples. Né? Lógico, tem grandes empresários e tudo mais. Mas mesmo o empresário que fatura 10, 15, 20 milhões por mês, vai olhar a essência dele, é a simplicidade. Então, eu vou usar um termo americanizado para quê? E você está falando de essência, né? Isso que é importante. Exatamente. Tá certo. Então, eu trabalho isso e estimular ele à ação. O meu papel é justamente isso, estimular ele à ação. Porque, na maioria das vezes, ele sabe fazer, mas ele não faz. Então, entender o processo e fazer ele se movimentar. Perfeito. Paulo, quero te agradecer por esse tempo aqui de aprendizado, de compartilhar tantas coisas boas aí com os nossos ouvintes, né? E inscritos no nosso canal no YouTube. Mais uma vez, obrigada. Sucesso para você no seu trabalho, que você possa contribuir aí com muito mais empresas e conosco também, sempre que puder, tá? Um grande abraço. Agradeço a oportunidade e estou à disposição. Perfeito. Um abraço. E para você que está acompanhando o Bate-Papo com Paulo Zatti, tem muito mais conteúdo aqui na TV Medicina e Saúde. Basta você se inscrever e será notificado de novos vídeos. A gente se vê. Até mais!